Ô, Duzão, o que você Hum, falou da criação de material, cara, eu achei muito interessante, porque isso é um negócio que eu percebo mesmo. O fato das ciências exatas serem exatas, né, é que você vai medir as coisas do jeito que elas são, sabe? Não tem, não abre espaço pra você ter discussão interpretativa, mas, tipo, interpretação em cima da matemática, porque é exato. Mas abre espaço pra você falar de muita coisa e ter muita discussão, sim, eu acho, né? Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu tava no sétimo ano, eu não entrava na minha cabeça por que você podia multiplicar cruzado, cara. Na proporção. Porque eu não tinha entendido o que significava aquele negócio, entendeu? Então eu acho que nesse momento entra, assim, uma discussão de se você explicar que o que você tá fazendo na verdade é resolvendo uma equação. Ou, por exemplo, por que somar equações é um negócio válido, sabe? Por que na física o ΔS é a área embaixo do gráfico? Esses negócios, tipo, que não fica muito explicado, eu acho que eles abrem espaço pra discussão, sim. Eu acho que isso que é muito legal. O problema é o que você falou. Exige um conhecimento, né? Exige você aprofundar no tema, na matéria. Não é tão simples assim. Você tem que ter uma pegada teórica, né? Pra poder falar dessas coisas. então, Então, Du, é um mas pouco eu mais não difícil. era, não era nem a, quando eu falo em discussão, não era nem nesse aspecto, não. Esse aspecto é normal, dá para, né, conversar e discutir, né? E o professor tem que ter a boa vontade de, se o aluno não entendeu 20 vezes, ele tentar arrumar alguma maneira de fazer esse cara entender, né? Por isso que você pode ver assim, né? Dentro do material tá extremamente colorido, tal, porque eu tô tentando usar até a técnica da cor, né? Usar coisas mais lúdicas, tal, para tentar associar uma coisa com a outra. Essa é a Uhum. ideia. Pode ser que eu tenha errado aí a mão aí com algumas cores, mas a intenção era essa. Nesse sentido, eu acho que cabe muita discussão. Mas eu digo do ponto de vista de se falar assim, ah, isso serve, isso não serve. Ah, isso é legal, isso não é legal, entendeu? É, nesse Uhum. sentido, cara, a discussão da matemática ela é mais truncada, né, cara? Deus, os alunos detestam aprender radiciação, potenciação, aí você coloca aqueles exercícios de fatoração um pouco mais sofisticado, o cara fica puto da vida. Ele não consegue entender, cara, que esse é o degrau do conhecimento. Você entendeu? Ah, eu preciso aprender potência, raiz, para quê? Para chegar na parte de exponencial e logaritmo, que é muito mais aplicado na área de negócios. Ah, eu preciso de fatoração para quê? Para quando eu chegar em polinômios lá no terceiro ano, entendeu? Quer dizer, é nesse sentido que às vezes é complicado discutir algumas coisas com os alunos que eles não, né, eles não conseguem, né, e com certeza, como não viram, não conseguem enxergar coisas lá na frente. Não cabe essa discussão, você entendeu? É, Verdade. Só que na maioria das vezes eles nem sabem que isso aí é a alfabetização da matemática, né? Uma fatura. O cara passa 9 anos do ensino fundamental dele se alfabetizando na matemática. Eu lembro que a Lisete falava bastante isso pra gente, que a gente não sabe nada, cara. Até o nono ano você tá aprendendo a falar basicamente em matemática. Até o ensino médio também, na verdade, algumas coisas, né? Porque, por exemplo, uma matemática de verdade é o quê? Um cálculo, uma álgebra linear, uns negócios desses, sabe? Análise real é um negócio desse que é matemática mesmo. Isso que explica, na verdade, as coisas, né? É cálculo que explica as equações da física, não é uma coisinha de ensino médio. Com coisinha de ensino médio, se a gente fosse parar no ensino médio, o máximo que a gente chega é o quê? S é igual a VT. Sabe? A gente não chega nenhum sorvetão sem cálculo. então, mas você sabe que é por isso que eu falei para você, né? Por que que olha lá a programação, é gigante. Por quê? Porque é uma alfabetização mesmo, é verdade. Por isso que tem que E tá ser tudo valorizado o ligado, né? ensino. O ensino médio tem que ser valorizado por causa disso. Olha o tamanho dela, cara. Gigante. Uhum. É gigante o negócio, né? Mas é como eu falei, né? A discussão cabe a partir do momento que você não entendeu. Agora, discutir o assunto por discutir, não dá para discutir. É diferente da área de humanidades, né? O, Verdade. ass, o Mas, assunto o assunto tá lá é porque tem algum motivo que ele está sendo ensinado, né? Não está uhum. sendo só colocado por vaidade, né? Ah, vou ensinar por vaidade. Porque, por exemplo, o número complexo, ela não tem uma, não consigo mostrar uma aplicação direta para vocês. Mas eu preciso da ferramenta de complexo para resolver polinômio. Por quê? Porque tem o lance das raízes complexas, entendeu? Como é que eu vou explicar para vocês que tem polinômios, cara, que não tem raízes reais? Aí você fala, pô, mas o que, que significa isso? Significa que esses gráficos estão flutuando, cara. Você entendeu? Tá flutuando, ele não corta o eixo X. Aí você vai falar pro cara como? Que não existe nada? Não, existem raízes complexas, né? Existe alguma coisa. Só que a gente abre mão disso daí, por quê? Porque de repente no mundo dos negócios, em algum momento ele vai ter aí um toque aí na parte do eixo X e vai ter alguma raiz real ali, né? Uhum. Basicamente isso.
Só que eu acho que a gente nunca pode deixar de, pelo menos, lançar a pontinha, viu, Duzão? Falar assim, não, ó, pera aí, tem raiz sim, sempre tem. Aí o cara pergunta, por que A? Estuda um negócio chamado número complexo. Ah, fica aqui depois da aula que eu te explico, sabe? Eu acho que a gente nunca pode deixar essa brecha, sabe? Nunca. Eu acho que isso é muito importante pra chamar atenção, pra mostrar que as. Porque o que a gente quer passar é conhecimento, não que vai aplicar no mundo da gestão, sabe? Isso que é mágico no conhecimento. Isso que me chama bastante atenção e é por isso que eu gosto tanto da profissão de professor. É, então, mas aí tem um lado aí, né? Isso é realmente pessoal. Aí não tem como, cara. Eu, por exemplo, fico sempre instigado a instigar o aluno, né? Então, sempre É, tem aí, sempre tem aí os novos discípulos que vão aparecendo ano a ano aí, cara. E sempre que possível, eu consigo explanar um pouquinho mais, eu acabo explanando aí, né? O terceiro ano teve um dia que acho que a gente ficou conversando até quase 10 horas da noite aí. Então, assim, é bacana. Os alunos que estão me conhecendo agora ainda, né? Ou me odeiam, ou estão deslumbrados, ou sei lá, ou mais ou menos. Mas assim, eu tento sempre, de alguma maneira, tentar despertar aí algum interesse aí pela área numérica aí. Isso pode ter certeza que eu não perdi, não, Du. A parte que eu ah, mais, jamais, Duzão. a parte que eu Boa mais parte do gosto, que. É. Boa parte do que a gente é hoje é por você, viu, Duzão? De verdade, cara.